Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop hoje. Automatize com Active Directory, ali com o AD Manager, né, a nossa ferramenta aí para gerenciamento do AD. Hoje, aqui junto comigo, eu sou a Edilene Hevers, coordenadora de vendas aqui na CS Pro, e estou junto com os meninos aqui, falando um pouquinho sobre o nosso AD Manager. Pessoal, boa tarde, tudo jóia? Eu sou o Roberto, talvez vocês já me conheçam aí de outros eventos, outros webinars. Já trabalho aqui com as ferramentas da Manage já há um pouquinho mais de 10 anos, né? E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho aí sobre a parte de automação, né, do AD, um pouquinho do AD Manager, que comigo está o Gabriel também, né? Se apresenta aí, Gabriel, para o pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Gabriel Nascimento, analista de serviços aqui da CS Pro, também, né, com um tempinho aí de lida com as ferramentas da Manage Engine, tá? E hoje nós estaremos aqui para apresentar essa ferramenta tão interessante, né, e tão potente que é o nosso AD Manager. Isso aí, isso mesmo, meninos. Hoje falar um pouquinho também para vocês quem somos, quem que é a CS Pro, né? Hoje nós somos aí representantes, somos parceiros da Manage Engine no Brasil. Trabalhamos além das soluções aí das ferramentas do licenciamento, a gente trabalha também com a parte de serviço, implantação, treinamento, sustentação das ferramentas, a gente auxilia aí os nossos clientes no Brasil, tá? Quem é a Manage Engine, né? A Manage Engine aí é uma divisão, né, da Zoho Corp, da Zoho Corporation. Ela tem um portfólio hoje com mais de 120 soluções, seja ela para ITCM, segurança da informação, né, gerenciamento de endpoints, parte de auditoria, monitoramento, né, nossas soluções de CIEM aí também. E hoje a nossa equipe aí, com mais de 10 anos de experiência, como os meninos mesmos comentaram, eles são especialistas hoje e eles estão aí dando esse apoio para a gente em relação ao nosso workshop de hoje. Nós temos também uma equipe, como eu falei para vocês, ampla, que trabalha com todas as soluções da Manage. Tem o nosso QR Code aqui, se vocês precisarem entrar em contato conosco também, vocês podem estar lendo o QR Code aí na tela, tá? Hoje, só os nossos clientes, falando um pouquinho dos clientes aí da CS Pro, voltados para os nossos clientes aqui no Brasil. A gente sabe que a Manage Engine hoje tem muitos clientes espalhados a nível mundial, mas falando aqui dos clientes da CS Pro. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho aí dos nossos clientes que confiam, que trabalham junto com a gente, que nos indicam e confiam no trabalho que a gente presta nas soluções da Manage Engine, tá? Por que, então, o questionamento que a gente quer começar com vocês hoje é o porquê a automação com a AD Manager, ele é tão essencial para o administrador na administração aí do Active Directory, né? O que ele pode trazer de benefício, né, para essa parte de gerenciamento e administração do AD? A parte de redução de erros humanos. Então, você consegue automatizar tarefas repetitivas, garantir mais precisão e também trazer mais segurança, que é um dos outros tópicos que a gente vai comentar. Então, você não vai estar deixando, com essa automatização, deixando que uma pessoa seja responsável por aquilo. Você consegue automatizar para que aquilo funcione sem ter, esqueci, não consegui, fiz errado, ou algo do tipo, né? Parte de fluxo de aprovações personalizados. Então, essas automações vão permitir a gente configurar aprovações, mudanças, tendo mais controle, conformidade dentro dessa parte de fluxos de aprovação. E como comentei recentemente, a melhoria na segurança. Então, regras automáticas aí garantem que a gente consiga manter a segurança dentro da empresa, dentro do AD, no caso. Então, como que a gente vai melhorar essa segurança? Trazendo essas automações para a parte de desativação do usuário, por exemplo, que geralmente fica como tarefa do pessoal ali na TI, e assim, tem que tirar um tempo para fazer essa ativação ou desativação do usuário. Com essa automatização, você consegue melhorar e garantir que isso seja feito dentro do prazo determinado. E, além disso, também a gente tem integrações aí com múltiplos sistemas junto com a The Manager. Então, essa sincronia, você vai conseguir fazer a sincronização de usuários, sincronização de ativação de usuário, desativação,
integração com outros sistemas, Office 365, Extension, Google Workplace, são alguns exemplos que a gente colocou aqui para vocês, mas também sistemas, ERPs, são possíveis as integrações, seja ela integração nativa ou por API, são algumas das opções que a gente vai ter. Então, isso é falando um pouquinho mais, né, do que a gente consegue fazer, trazer para o nosso cliente, no caso, no ambiente, utilizando essas automações do AD Manager. Gabriel, passa para a gente aí os tópicos que a gente vai falar, porque daqui a pouco a gente vai lá no ambiente real. Então, dá uma passada para a gente. Tá, nós vamos falar, né, hoje, perdão, sobre os templates e naming formats, tá? De como essas estruturas, como direcionadoras operacionais do seu Active Directory vão conseguir auxiliar, né, os administradores do seu parque, tá? O segundo ponto vai falar sobre a delegação, tá? O papel dos técnicos de helpdesk dentro do AD Manager, tá? Ou seja, como nós trabalhamos com o conceito de delegação, a entrega de poderes descentralizados vai nos ajudar também a tornar, né, criar um ambiente muito mais fluido e não tão concentrado, tá bom? De terceiro tópico, tá? As solicitações no AD, olhando ali agora para o workflow, então poderes não tão executivos, tá? Mas abrindo um leque de requisições, tá? Para que a minha TI ela não dependa, né? Ela não realize todas as tarefas, mas que eu consiga, né, entregar o poder de requisitar para vários atores dentro aqui da minha organização, tá? E aí, por fim, nós também vamos falar aí da automação e orquestração, tá? E de como essas estruturas vão facilitar e evitar ali o cometimento de erros, né? Tirando o fator humano, né, da operação dentro do seu dia a dia, lá na estrutura do Active Directory, tá? Obviamente são poucas coisas da ferramenta, né? Nós temos um horário mais limitado, mas mesmo assim são pontos estruturais da ferramenta e também são pontos que acredito que vocês irão gostar bastante, que vai ter muita utilização no dia a dia. Um dos pontos mais importantes, né? Isso. Mas não são todos. Faz não mais são todos, coisa ainda. Longe de ser todos, mas são extremamente importantes. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, né, a gente vai dar aquela conversada. É mais uma conversa mesmo, né? A gente vai mostrar um pouquinho como funciona, vai mostrar tudo. Se surgirem dúvidas, mandem para a gente, tá? A gente vai tentar responder. Não sei se a gente consegue ver em tempo real e já responder, mas qualquer coisa a gente responde já lá para o final, né? A gente dá uma olhada ali no campo de perguntas e respostas e já responde para vocês. Legal? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre como que a ferramenta trata uma das coisas muito importantes, né? Que são os formatos de padronização. Como é que eu padronizo, né? Quando a gente está tratando de AD, quando eu vou criar um usuário novo, quando eu vou criar qualquer coisa, qualquer configuração nova do AD, é importante padronizar. É importante que a gente tenha um usuário que tenha um nome correto, um formato de nome correto, seguindo aquele padrão, né? Não fica aquele negócio que um vai criar o usuário, escreve com letra maiúscula, o outro com letra minúscula, o outro bota o sobrenome depois o primeiro nome, o próximo bota lá, sei lá, o nome do meio com inicial e depois o primeiro nome, fica sem padrão. Né, os nomes de usuários ficam todos errados, começa a repetir nome de usuário, dá erro no AD, né, não segue uma regra específica, alguns usuários têm permissão de um jeito, outros têm de outro. Então, como que a gente padroniza tudo isso? E aí entram aí dois pontos muito importantes, que são os templates, e junto com os templates, os nossos formatos de nomes, para automatizar isso. Então, assim, essa aqui é a nossa tela, eu estou logado como um técnico dentro da ferramenta. Então, logo que a gente entra na ferramenta, a gente já tem uma visão geral, né, do que tem no meu AD. Então, expiração de password, detalhes de usuários nativos, né, relatórios de usuário em geral. Então, a gente tem diversas visões rápidas, né, que a gente vai trazer dentro da ferramenta. Mas, falando dessa padronização, né, dos nossos templates, eu tenho dois tipos principais: o de criação e o de modificação. E isso aí vai poder ser para computador, para grupos, para contatos. Eu vou manter aqui nos templates de usuário, né? A gente vai manter nos templates de usuário hoje. E dentro desses templates de usuário, a gente pode fazer também, se eu quiser criar um template para computador, um template para gerenciamento, podemos também, tá bom? Então, quando a gente fala de template, pessoal, e aí é muito importante, né, que a gente tenha aquela padronização. Eu posso criar templates diversos. Então, aqui eu tenho alguns templates criados nesse ambiente, mas eu posso criar os templates que eu precisar com os campos que eu precisar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o usuário mobile, eu tenho aqui usuário de caixa de e-mail, usuário do Links, e eu posso criar um template todo completo, que tem todos os usuários. Se eu vim aqui criar o usuário, por exemplo,
né? Tem todos os usuários não, tem todos os campos, né, disponíveis no AD, ele vai me carregar aqui, por exemplo, um template com os diversos campos do AD já disponíveis, já todos colocados, aqui um template novo sem adição nenhuma, né? Então ele vai ter todos os campos do AD. Repara a quantidade de abas que a gente vai ter, inclusive as abas do Exchange, abas de e-mail remoto, para ele criar o e-mail junto com a conta de AD que eu estou criando, né? Mas, deixa eu voltar aqui. Mas eu deixei aqui um criado para a gente, eu deixei um templatezinho já mais simples, né, criado para a gente ver onde, deixa ele carregar aí, onde foi esse aqui, ó, criação de usuário, atributos básicos, já deixei ele criado. Então, dentro do template, pessoal, é interessante que a gente crie e adicione os campos que a gente quer. E aqui tem vários pontos importantes, né? Coisas muito importantes que a gente precisa dentro de um template, certo, Gabriel? Tipo, por exemplo, deixar isso aqui pré-definido, campos prontos. É um template para o pessoal da TI. É importante que eu tenha a U já limitada. É um template de estagiário. Beleza, é importante que eu tenha os campos para esse estagiário já pré-definidos, né? Então, em qual U ele vai ficar, em qual grupo ele vai ter acesso, né? E isso eu posso deixar configurado tanto com visão de quem está criando, do técnico que vai criar esse template, como também tirando essa visão dele. Então, aqui, essa é a minha visão do template. Qualquer coisa que eu preencha nesse template, nessa tela de adição de template, ela já vai ficar pré-determinada na hora que for ser feita a criação de usuário. Por exemplo, aqui, a gente deixou pré-determinado a OU, está criando o usuário na OU de users. Eu poderia colocar qualquer outra aqui, tá? Outros pontos que a gente vai trazer aqui, por exemplo, são os nossos formatos de nome, né? A gente tinha mencionado, qual formato de nome a gente vai usar? O que é o formato de nome? O logon name, o logon name para 2000, o nome completo, etc. E qualquer outro campo, eu posso usar regras de formato de nome para fazer um preenchimento automático disso aqui, baseado em outros campos. Por exemplo, o logon name, ele está usando um padrãozinho onde ele vai usar os dados do meu primeiro nome, das minhas iniciais e do último nome, para criar um nome de logon. Aqui no nome completo, ele está usando um padrãozinho, primeiro nome, espaço, mais nome do meio, espaço, mais o último nome, para trazer o nome completo para a gente. Então, ele vai trazer para a gente. Da mesma forma que nos dados de conta, né? Eu posso configurar se, eu vou usar um password random para criar esse password, por exemplo, eu vou digitar, ele precisa trocar o password no próximo logon, não precisa. Ou ainda, né? Eu quero adicionar campos aqui dentro desse template, a gente pode também, tá? Fácil como um arrasta e solta, tá? Então, joguei meu novo campo lá, aqui joguei o escritório, e eu ainda posso dizer se esse é um campo somente leitura, se é um campo obrigatório, se é um campo silenciosamente ativo. O que quer dizer? Eu deixei esse campo já preenchido, eu posso deixar ele pré-preenchido, deixa eu dar aqui na edição o preenchimento dele, eu já deixei ele pré-preenchido, tá? Então, coloquei aqui no meu escritório, deixei ele pré-preenchido, poderia ter uma lista, tá? Drop-down para esse caso aqui, não importa. Então, deixei ele pré-preenchido e eu vou dizer que esse cara aqui, ele é silenciosamente ativo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que nem o técnico que está criando o usuário vai visualizar esse campo, mas esse campo vai estar preenchido dentro do meu AD. Então, umas coisinhas interessantes que a gente consegue fazer aqui dentro com essa brincadeira de campos, né? Deixa eu remover esse cara, a gente não vai usar ele. E qualquer campo que eu queira remover ou adicionar, basta vir remover, né? Ou se eu quero adicionar, basta vir e puxar o campo para cá. Eu consigo criar novos agrupamentos de campos, então a gente consegue ir lá, né, criar esses grupos, fazer um agrupamento para organizar realmente o meu template com todos os campos do AD que eu quero, inclusive campos personalizados, né? Eu tenho campos personalizados? Tenho, então eu consigo adicionar esses campos personalizados também, se eu tiver. Então, quais são meus atributos customizados? Por exemplo, eu tenho um campo de script dentro do meu AD, quero utilizar ele, né, para o custom script, está aqui. Eu posso adicionar, isso em qualquer local que eu precisar. Eu queria adicionar mais abas aqui em cima, posso? Tá aqui, ó, maisinho, né? Aqui nesse maisinho a gente consegue adicionar mais abas. Então, eu consigo fazer toda essa configuração. E aqui a gente já fez, né, deixou pré-montado uma regrinha usando os formatos de nome. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês esses formatos de nome, onde, quando eu vou criar, né, esse usuário, vamos criar lá um usuário, onde eu vou criar esse usuário, por exemplo, eu posso criar um usuário único, eu posso criar em lote, tá? E quando a gente vai fazer essa criação, ele vai trazer para a gente essa possibilidade, deixa eu carregar aí, ele vai trazer para a gente essa possibilidade de preenchimento. Então, a minha regra, ela está usando, né, a gente criou uma regrinha aqui, ó, nesses itens que estão em vermelho,
né, que são obrigatórios, mas ele está usando uma regra de nome para preenchimento deles de forma automática. Então, por exemplo, a gente tem aquele pessoal com aquele nome enorme, aquele nomezão de princesa. Gabriel, tem um exemplo aí para nós? Tem um exemplo, um amigo Nome meu. grande para a gente usar? Nome grande. Luiz Armando. Olha aí. Ó, Luiz Armando Neto Leal. Neto. Não, Neto Leal tem Peixoto da Cunha ainda. Coloca Neto Nossa Leal. Senhora. Peixoto da Cunha. Que nome O meu é não. completamente o contrário, né? O seu é só Edilane Rivers, Ed, não tem mais nada? Só Edilane Rivers, não tem mais nada. Então, olha só. Aqui, ele já criou para a gente um formato de nome de logon. Olha lá. Então, ele já foi lá e criou um formato para a gente. Então, ele está usando, né, todos os nomes, com aquele formato de nome que está predefinido, ele já usou para a gente. E isso aqui vai mudar de acordo com o meu template. Então, nesse template, é um formato de nome. Eu posso ter outro template, por exemplo, o template do RH, o template da TI, que ele vai usar um formato de nome já diferente, por exemplo. Se eu trocar, vou ter que escrever de novo, né, o nome dele. Olha lá. Então, já ficou um formato completamente diferente, que não ficou legal, inclusive, para esse template específico. Deixa eu voltar para o outro. Então, o Luiz Armando, aí, ó, NE Luiz Cunha, tá? Então ele já vai e cria. E aqui tem outro ponto. Ah, ele jogou aqui o full name. Olha, a regra de nome do full name ficou faltando o espaço. A gente poderia colocar, depois a gente vê lá como vai fazer, tá? Então eu poderia vir aqui e trocar. A regra de nome do pré-2000, coloquei igual a do logo name. Poderia colocar diferente? Sim. Ah, e se eu quiser que ele crie o e-mail também, ele consegue criar um e-mail? Consegue, né? Inclusive com integração com o 365, tá? Eu consigo integrar o 365 e fazer a criação, a aplicação de licença, tudo direto, tá? E aí a gente vai ter também, por exemplo, uma açãozinha automatizada que eu coloquei aqui, né? O que acontece se esse cara aqui, ele for um sênior? Beleza, ele é um sênior da Acesse Pro. Mas e se ele for um estagiário? Ah, se ele for um estagiário, ele está ligado ao CIE, por exemplo. Então ele já troca automático para a gente qualquer campo. Aqui eu coloquei o campo da web page, né, só para a gente jogar exemplo. Mas eu poderia fazer isso aqui de forma automática com qualquer campo. Ah, se isso aqui está preenchido, eu quero modificar X. Isso aqui a gente também faz lá dentro do template. Deixa eu criar esse cara, tá? Clicando aqui em criar. Se ele não existir ainda, né, ele já vai lá e cria. Legal? Mas e se eu precisar criar e acabar que o nome de usuário, né, o logo name ficar igual, por exemplo? O que ele vai fazer? Você consegue também criar regras para checagem, né? Ah, se o nome já existe, faz outra ação. Gabriel, me ajuda de novo aí, vai. Me dá o mesmo nome. Então, vamos lá, esse eu decorei. Luiz Armando Neto Leal. É Neto Leal. Isso. Neto Leal Peixoto da Cunha. Isso é o nome de príncipe. Né? Quase família real brasileira. Exatamente. Vamos lá. Então, ele já pegou e já criou. NE Luiz Cunha. Beleza. Vou tentar criar esse cara aqui. Vamos ver se ninguém mexeu no meu... Tá assim, vamos ver se ninguém mexeu aqui no meu template. Ó, tô vendo que alguém mexeu na minha regra de nome. Olha lá. Agora ele não pegou. Por quê? Porque na regra ele não está contando a checagem de nome. Tá? Então agora ele não conseguiu criar, foi o mesmo. A gente pode trocar? Pode. Como é que a gente vai fazer? E aqui eu já vou... Antes da gente mexer nisso, vamos dar uma olhadinha ali nos usuários criados para os relatórios, que aí já é outro ponto, tá? Não é a ideia de hoje, né? Mas a gente vai ver aqui nos relatórios que aqui são os relatórios do AD Manager, são todos relatórios de tempo real. Então, eles são gerados queries em tempo real para a gente ver o que a gente tem. Vamos ver se a gente criou o Luiz. Display name não. Aqui. Então é porque... Ah, tá, entendi o que aconteceu lá. Ele não criou a segunda opção de nome porque já tinha a segunda opção de nome. Enquanto a gente estava testando, a gente já deixou criada. Tá? Isso. Então aqui, ó, aqui a gente já pode, por exemplo, a partir do relatório, já fazer ações diversas, tá? E aí já automatiza bastante coisa. Quero deletar, quero desativar,
quero resetar password, fazer unlock no usuário, modificar a custom atributo direto do relatório, já faz direto, né? Não preciso nem me preocupar. Então, aqui no relatório, eu já vou deletar esse cara, vamos rodar lá de novo, né? A nossa criação de usuário. Beleza, mesmo usuário, né? Vamos lá. Luiz Armando Neto Leal Peixoto da Cunha. da Cunha. Agora sim, vamos ver se ele vai conseguir fazer. Não, mudaram minha regra mesmo. Deixa para lá, eu vou mostrar direto na regra como é que a gente monta. Tá? Exatamente. Vamos lá. Pega aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, Roberto? Isso aí. Sabe, faz ao vivo. Vamos lá. Então, vamos editar esse cara. Olha só. Quando a gente cria o template, né, eu tenho dois modos. Tá? Eu tenho o modo de visualização, que é esse primeiro que a gente vê aqui. Tá? Aqui, eu vou poder fazer preenchimento. Então, qualquer campo que eu tenho, se eu preencher aqui e salvar, ele já vai vir pré-preenchido. Por exemplo, se eu marcar aqui que a conta está desabilitada e salvar, a conta vai ser criada já desabilitada. Isso aqui já vai vir marcado na hora. Mas o que a gente quer aqui, na verdade, é editar os campos. Né? Então, nesse caso, eu vou habilitar o drag and drop, né? O arrasta e solta, para eu poder editar esses caras aqui. Ó. Então, por exemplo, qual é o meu formato de nomes? Eu vou lá e vou editar. Ó, meu formato de nome completo, eu vou lá e escolho ele. Aqui meu formato de nome completo, ou secundário, etc. Eu posso ir lá e escolher. Qual que é o meu formato de nome de logon? Aqui meu formato de nome de logon padrão. Mas aqui ele vai ter uma coisa legal para a gente. Beleza, eu estou usando o formato de nome padrão. Ok? E aí eu posso ir lá e criar o meu formato, trazer para a gente. Mas, e se esse nome já existir? Aí eu tenho a possibilidade de habilitar a checagem. Vou fazer checagem duplicata. E, se ele já existir, eu posso checar a nível de domínio ou a nível de floresta. Tá? E aí eu vou checar, estou checando aqui a nível de domínio. Eu posso checar também a partir de outros data sources que eu posso configurar. Tá? E, se ele já existir, o que é que eu vou fazer? Aí eu posso colocar, por exemplo, uma regra de nome secundária. Eu posso colocar outra regra qualquer, né? Eu posso, em vez de regra de nome, usar numeração. Então, eu quero adicionar dois números. Por exemplo, esse usuário já existe, eu quero adicionar dois numerais ao nome dele. Ou então eu quero só não criar a conta. Ou eu quero fazer uma checagem imediata de duplicidade, que é essa aqui que devia estar marcada e não estava. Tá? Então, ele vai fazer essa checagem e vai usar, por exemplo, o secundário. E aqui no avançado, ele vai permitir o que eu vou fazer. Por exemplo, né, se eu for usar o avançado, eu quero especificar qual o formato de nome que deve ser tentado aqui dentro, nesse campo. E aí ele vai indicar para mim a ordem. Né? Então, eu quero usar, por exemplo, o secundário, por exemplo. Depois eu posso adicionar mais um. Então, ele vai checar primeiro o secundário. Depois, se não, ele vai usar o secundário avançado. Depois, se não, ele vai usar outra regra de nome. E eu consigo sair adicionando os meus formatos e minhas regras aqui dentro, direto. Outro ponto que a gente vai ter também no template são as creation rules. Creation rules para fazer uma checagem de if else, que é aquele caso do estagiário que a gente falou, né, da web page. Então aqui dentro, olha lá. Eu consigo ir lá. Então, por exemplo, se a descrição for estagiário e o container for, aí aqui eu tô só, o teu container só porque sim, né? Container for users, que é o caso ali, eu vou setar um campo. Então eu estou setando aqui, ó, o campo webpage para ce.org, que é justamente o que ele está fazendo. Toda vez que eu seleciono estagiário, ele seta. Eu poderia criar várias regras aqui dentro. Isso aqui é a regra 1, eu poderia criar a regra 2, regra 3, regra 4. Elas vão executar em cascata. Né? Então, preenchi uma coisa, preenchi X, ele vai lá e troca no Y. Né? Então, ele consegue fazer essas trocas automáticas para o preenchimento. Beleza? Bom, esses aqui são os nossos templates. Dentro deles, né, a gente tem aqueles formatos de nome que eu estava mostrando para vocês. Esses formatos de nome, eles vão permitir que a gente faça justamente aquelas regrinhas.
tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, olha só. Aqui ele já tem vários formatos de nomes prontos, né? Esses aqui são aqueles que a gente criou, olha só. Então eu consigo vir aqui, eu quero criar um novo formato de nome. Ele trabalha em cima de regex. Eu vou só editar isso que já está criado, só para a gente visualizar. Então aqui, ó, está dando para a gente, olha só. Ele gera uma regex automática para a gente montar. E aqui a gente pode, né, jogar qualquer coisa. Então, por exemplo, ele sempre vai dar esse exemplo para a gente, né, para facilitar a nossa vida. Então, olha lá. Eu vou escolher o que eu quero, tá? Então, primeiro nome, todas as palavras desse primeiro nome, só as primeiras palavras, as últimas palavras, etc. Né? Quantidade de caracteres e o formato dos caracteres. Se eu vou usar como foi digitado, se eu quero usar só maiúsculo, só minúsculo, né? Então eu consigo montar. Então aqui, ó, ele está pegando, ó, iniciais, os dois primeiros caracteres das iniciais em letras minúsculas, né? Seguido aí pelo nome completo, né? Depois o último nome. Então, iniciais, primeiro nome, último nome, tudo junto. Né? Só que as iniciais ele está pegando só as duas primeiras letras das iniciais e jogando tudo isso em minúsculo para garantir que vai sair certinho. Então aqui, ó, ele dá o exemplo de como é que ele vai ficar. Então, Jack John Doe ficou já John Doe, por exemplo. No caso do Luiz, né? Uhum. Luiz Amando Neto Leal, alguma coisa da Cunha. Agora eu até esqueci. Peixoto da Cunha. Repara que eu coloquei, ó, maiúsculas, coloquei minúsculas, mas ele sempre jogou lá tudo em minúsculo, de acordo com a nossa regra. Então a gente consegue aqui montar, tá? Direto a regra que a gente vai usar, como que a gente vai usar, e já traz para a gente todo o detalhamento. Além disso, né? Eu consigo dizer quantas letras eu quero usar, como que eu quero formar, se eu quero tirar espaços não necessários, se eu quero tirar acentos não necessários. Então, montando essas regras de nome, né, elas vão servir para criação de IDs, né, criação de nome de usuário, etc., mas não só isso. Eu consigo utilizar elas dentro de qualquer campo. Então, qualquer campo do AD que eu queira ir lá e ativar para usar regra de nome, né, para ele usar outro campo para montar uma regra e preencher o outro campo de forma automatizada, a gente pode usar com esses caras aqui. Então, a regra de nome ela sempre vai trabalhar para auxiliar nesse tipo de automação. Beleza? Beleza, muito bom, muito bom. Bom, então, saindo um pouquinho aqui desse tópico, né, a gente tem a parte de delegação, tá? Gabriel, cara, como é hoje, né, ao teu ver aí, o principal problema do AD nas empresas? Como é que o pessoal trabalha o AD nas empresas e a função, né, de quem está fazendo? Qual que é o problema que a gente mais vê por aí? Bom, o primeiro problema é que cria-se um super soldado lá dentro, né, o estagiário, esse cara é mais poderoso da empresa. E também a questão de todo o serviço sendo tunelado para o TI, né, esse cadastro, esse registro. Então, hoje você tem um acúmulo, não de função, mas de serviço muito grande, né? Sim. Que pode ser muitas vezes delegado para uma outra pessoa. O problema desde que a gente tenha um limite para essa delegação também, né? Assim. O problema de delegar hoje com o Active Directory é que você não pode dar, por exemplo, o domain admin para o estagiário. Embora aconteça, né? A gente vê acontecendo com uma é o que frequência mais assustadora. acontece. Mas Mas, tecnicamente acontece falando, sempre, né? você não daria, por exemplo, um domain admin para, sei lá, alguém do RH, alguém do Pessoa que faz comercial. contratos no RH, o gerente de uma equipe, a gente não pode dar o admin, domain admin para esses caras. Mas, se a gente tivesse como dar para ele só a possibilidade de criar os usuários,
no template, né, no modelinho pronto para eles, né, então, eu sou o gerente do departamento X, eu contrato, eu preciso fazer essa contratação, ou o RH vai fazer a contratação e eu vou gerenciar. Eu poderia dar para eles a função de, olha, você consegue adicionar o teu usuário, né, lá dentro, mas só aquele usuário, por exemplo, só aquele tipo de usuário, você não consegue adicionar nenhum outro tipo de usuário. E você não consegue fazer outras ações de administrador também, porque hoje no AD, né, as permissões, elas são meio que, ou você é domain admin e faz tudo, ou você não faz quase nada. Né? Então, uma das ideias do AD Manager é justamente isso, a gente conseguir trazer um pouco mais de autonomia em relação ao AD, mas sem sobrecarregar o administrador do AD, né? Poder fazer essa questão de delegação, como você falou, Roberto, às vezes passar a delegação de preenchimento de formulário para o pessoal do RH. Você vai estar passando a delegação aí, delegando para eles fazerem essa atividade, fazer a criação do usuário, fazer a criação de e-mail, né? Mas apenas isso. Ele não vai ter acesso a todo o hall aí de funcionalidades que tem no AD Manager, mas para um ponto específico, fazendo que o cara lá que administra não precise todo mundo ficar criando esses usuários. Seria isso, né, Roberto? Exatamente. Assim, e ainda assim, nesse quesito, tem diversas possibilidades que dá para fazer, que mesmo que eu não queira dar um usuário para ele, eu ainda consigo fazer de outras formas também, né? Por exemplo, a gente pode deixar ele ser a pessoa que solicita a criação desse usuário, em vez de ser a pessoa que cria, e aí tem que passar na mão de alguém só para revisar o que ele preencheu, porque daí o pessoal da TI não vai perder aquele tempo todo preenchendo, né? Só vai dar uma olhada, bater o olho, ver se está certo e executar, por exemplo, ou passar por uma aprovação qualquer e já faz. Então você tem outras formas de fazer também, além de dar a permissão para ele. Porque aqui com a admin a gente pode tanto dar a permissão para o cara, mas uma permissão limitada, né? Então ele vai fazer só aquilo, ou a gente pode dar a permissão de faz a solicitação. Mas quando ele faz essa solicitação, ele não vai fazer aquela solicitação que a gente está acostumado, né? De vou abrir aqui um chamado e dizer, não, cria esses 500 usuários para mim. Não. Você vai fazer a solicitação na hora de criar, ele vai dizer, não, ele vai abrir e ele vai preencher essa criação desses usuários. São 500, beleza, ele faz via planilha, dá para ele importar a planilha, mas é ele que está solicitando, porque ele que tem esses dados, é ele que vai fazer. Né? Tem que ter todas as informações que tem lá no template, né, Roberto? Exato. Então, você vai ele já definir pega lá o template, vai template, ter que ter informação, não vai chegar barrar, enfim, já vem todas as informações que você precisa pré-definidas no template. Exato. E aí ele não precisa, você não precisa ter o teu técnico da TI fazendo essa criação manual, porque no AD ela é bem manual mesmo, né? E ele pode estar livre para fazer outras ações. Né? Esse que é o ponto importante. Então, vamos mostrar um pouquinho de como funciona. Basicamente, quando a gente cria um usuário, né? Por exemplo, aqui o usuário do Gabriel, olha só. Ele está com função de superadmin, mas a gente consegue limitar essas funções, inclusive colocar várias funções granulares, né? Onde eu criei, eu dei para ele a permissão de mover o usuário, eu dei a permissão para ele de criar o usuário, eu dei a permissão para ele de fazer reset de password, beleza? Ele só vai ter essas permissões que foram dadas para ele, já que eu tirei aqui o superadmin que ele tinha. E eu posso também dizer o seguinte: em quais templates ele vai mexer. E aí dá aquela limitação, por exemplo, eu quero que ele só possa mexer naquele template específico que a gente estava mostrando ali mais cedo. Então é o único template que ele vai usar. Lembra que eu falei que template tem para tudo, tem para usuário, tem para grupo, tem para contato, computador, etc. Então eu posso escolher quais templates de cada um deles, de cada tipo, ele vai poder mexer. Então se eu quiser só o de criação de usuário, por exemplo, aquele mesmo que a gente viu mais cedo, eu consigo liberar para ele só esse template específico. Então, se ele logar, né, e for ali, agora que eu bloqueei aqui, só for de grupo, agora que eu bloqueei aqui, né, os templates, eu disse que ele só pode usar esse template, então agora, se ele logar e tentar criar um usuário, só vai estar disponível esse template para ele. Então, ele só pode criar nesse modelinho, com poucos campos, né, porque um template completo, por exemplo, você consegue setar até o script de login do usuário, você consegue setar os horários de logon, né, os horários que ele pode logar, você consegue setar todos os grupos onde ele faz parte, você seta tudo que você configura no AD, você vai configurar no template também, na hora que você vai criar o usuário. Mas esse template que a gente criou aqui, ele está bem limitado, vocês viram. Então, se eu der só essa permissão para ele, ele só vai ter isso. E tem outro ponto que é muito crucial e muito importante.
eu também não vou querer que o cara use um usuário do AD. Se eu estou limitando para ele os acessos, é importante que eu impersonifique ele como administrador. Como assim? Esse usuário do Gabriel, ele é um usuário comum dentro do AD. Ele só vai conseguir fazer todas essas ações se ele entrar no AD Manager e logar no AD Manager e fizer. Porque se ele for lá direto do AD, o usuário dele é um usuário comum. Porque quem de fato vai gerar as ações é o usuário de serviço do AD Manager, que vai fazer as ações dentro do AD. Então, se eu marcar essa opçãozinha aqui, ele deixa de tentar usar o usuário do Gabriel para começar a usar o usuário de serviço do AD Manager. Tá? Então, aí a gente garante que se o cara tentar acessar direto lá no AD, não tem problema. Né? Ele é só um usuário comum. Exatamente. E aí a gente mata aquele estagiário, né? Exatamente. E tem muito problema de credencial privilegiada multiplicando dentro de parque, né? Então acaba você já atacando um problema de segurança sério, inclusive, né? Teve casos aí de problemas grandes que aconteceram dentro de Active Directory. Sim. O pessoal passou a senha, não usa aqui minha senha para fazer um reset. E aí tem o outro ponto. Quando a gente tem os técnicos, né, do AD, a gente tem também a auditoria. Tanto a auditoria de técnico comum, tá? Então tudo que foi feito, quanto a auditoria dos administradores da ferramenta. Então o que um administrador da ferramenta fez? Por exemplo, foi criado o usuário com atributo básico. Com o meu usuário que estou logado aqui, que eu estou logado com o usuário admin padrão da ferramenta, por exemplo. Então ele já vai trazendo aqui. O Gabriel aqui, ó, ele mexeu ali na orquestração, ó, ele desabilitou, fez uma orquestração de desabilitação de usuário. Então ele começa a trazer para a gente, né? Eu consigo ver os detalhes da ação, ele já traz, né? Então a gente consegue fazer toda essa análise dentro da parte de delegação, né? A gente já consegue saber toda a auditoria e tudo que foi feito dentro da ferramenta e por quem que fez, né? O que foi feito. E aí entra a questão também, além das permissões, né? E ligar, dizer o que ele pode usar de template e quais são as funções que ele tem, eu posso também criar as minhas próprias funções, que aí é bem importante. E um ponto muito interessante, né, também é que essas funções são muito, muito, muito granulares. Então eu consigo realmente fazer uma limitação enorme aqui dentro, não só a nível de template, mas, por exemplo, esse cara, ele pode resetar password. Beleza. Mas ele pode fazer qualquer coisa no reset password? Não. Olha aqui. Então, por exemplo, ele não pode deixar a password em branco, por exemplo. Ele não pode digitar o password, ele não pode deixar o mesmo password que o logon, ele vai ter que usar um password gerado automaticamente pela ferramenta. Essa regra de geração você pode configurar, né, na administração da ferramenta. Aí ele não pode dizer que o password nunca expira, por exemplo, então o password sempre vai expirar. Então você consegue realmente bloquear, né? E ele não pode dizer que o usuário não pode trocar o password, por exemplo. Então, quem está criando esse reset, né, ele sempre vai gerar o password, a pessoa sempre vai ter que fazer o reset no próximo logon, né, de quem ele resetou, tá? E ele não pode setar outras ações de password nessa função que ele tem. Isso aqui, para cada função, eu vou ter as minhas opções, tá? Então, eu vou ter lá unlock de usuário, né? Então, a unlock de usuário ela é mais simples, grupos, atributos de grupo, quais atributos ele pode mexer, por exemplo, ele pode adicionar atributo de grupo, mas ele não pode remover, por exemplo, ou ele não pode setar grupo. Então, assim, é sempre bem granular, né? Então, além das configurações em si, né, o que ele pode ou não fazer, eu ainda tenho a parte nível 2, né? O que ele pode ou não fazer dentro do que aquilo que ele vai fazer. Então a gente consegue deixar de forma bem granular e controlado o que aquele estagiário, por exemplo, pode fazer. É a limitação da limitação, né, Roberto? Exato. Você consegue lá no pontinho específico. E aí a gente acabou de tirar aquele poder do estagiário de, putz, o estagiário era o domain admin, o cara mais poderoso dentro do AD. Ele podia, se ele quisesse, deletar a conta do presidente da empresa. Né? Tô com raiva porque fui demitido, vou lá, deleto a conta do presidente da empresa e vou embora. Né? Ele podia. Agora, não mais. Agora, o estagiário só pode fazer reseta de senha específica. Ele só pode criar usuário de tipo específico. Né? Outro caso que o pessoal usa bastante também, né? Eles criam um usuário para o pessoal da recepção, por exemplo. Então, lá na recepção, eu tenho visitantes na empresa todo dia. Chegam vários visitantes que precisam de uma credencial, né, do AD para poder logar no Wi-Fi, para poder fazer o acesso na rede interna, que são credenciais bem limitadas. O pessoal cria um template, deixa prontinho, cria um usuário lá para a minha recepção, e aí o pessoal da recepção só vai logar na ferramenta, já deixa o sistema aberto, só vai digitar lá os dados do cara, dá o enter, criou o usuário na hora. Então o visitante chegou, já teve o usuário criado,
imediatamente, inclusive e-mail, se for o caso, né? Se for um visitante que precisa receber um e-mail para ficar 3 semanas, por exemplo, ele já cria lá na hora, né? Você já consegue fazer, beleza? Então aqui a gente tem a parte de delegação de função. Mas aí, né, tem outras formas também, eu tinha mencionado, né? Eu posso dar essa função direto ao cara, mas a gente pode também fazer a abertura de chamado, né? Então não só para criação, tá? Mas a gente pode fazer diversos tipos de chamado, onde a gente vai também, de novo, evitar aquela trabalheira do pessoal da TI, né? Então a gente vai ter os nossos workflows, tá? Então dentro do workflow a gente vai fazer a abertura de solicitação, tá? Então o que é abertura de solicitação? Deixa eu ver se eu tenho algum que já foi feito. Não está nenhum feito. Vamos criar um novo. Então quando eu dou permissão para o usuário, aqui, ó, eu tenho os meus workflows e eu tenho os meus solicitantes. Eu consigo pegar e adicionar para os meus solicitantes, né, eu consigo criar novas funções de solicitante. Então, da mesma forma que eu tenho função, né, de técnico, eu tenho também função de solicitante, também de forma bem granular. Que tipo de solicitação ele pode fazer? Ele pode solicitar a criação de um usuário, ele pode solicitar a criação de usuários em lote, ele pode solicitar reset de senha. Então, aqui eu posso dar aquelas funções para os gerentes, por exemplo, né? Então, acabei de contratar 3 funcionários aqui para o meu setor e eu preciso que seja feita a criação desses usuários. Então, eu posso dar para ele a função, né, de criação de usuário. Eu preciso que você resete a senha de alguns funcionários aqui do meu setor. Então, eu posso dar para ele também a solicitação de reset de senha, tá? Ou ainda, eu preciso desabilitar alguns usuários, porque eles vão entrar de férias. Beleza, eu posso dar para ele a permissão de solicitar a desabilitação de usuário. Mas quem é que vai preencher isso na hora de abrir a solicitação? É ele, tá? Então, aqui eu crio as funções e eu crio os meus técnicos de workflow. Técnico de workflow pode ser tanto um técnico dentro da ferramenta, como ele pode ser só um usuário comum, que não consome licença, que é um ponto importante, né? Conta muito, né? Que a licença da ferramenta ela é contada em cima de técnicos, tá? Então, se eu for um executor, a pessoa que executa a ação, ou se eu for um aprovador, eu tenho que ser um técnico, obrigatoriamente. Mas se eu sou um solicitante ou um revisor, eu não preciso ser técnico na ferramenta para fazer. Então, eu não preciso ser técnico na ferramenta para abrir um chamado e solicitar que passe no meu fluxo, né, de trabalho. Então, eu consigo adicionar. Ele vai puxar direto do domínio, né, quando eu vou gerar um técnico. Então, eu consigo buscar dos meus técnicos ou eu consigo buscar do meu domínio e buscar quem eu quiser. Por exemplo, vou pegar aqui o Abel de exemplo, tá? E transformar o Abel em um solicitante ou revisor, porque ele não vai conseguir licença. E aí eu dou as funções. O que ele pode solicitar, por exemplo? Aí ele vai poder solicitar criação e modificação de usuário, por exemplo. Em qualquer U ou só em OUs específicas. E aí entra aquela parte do departamento também. Só na U do meu departamento. Aí eu vou lá e seleciono, né, a U do meu departamento. Vou pegar aqui só usuários habilitados para ele. Então, só aqui nos usuários habilitados ele vai poder abrir solicitação para cá. Beleza? Então, criei meus solicitantes. A gente tem a outra parte, que é a parte da criação de usuário. Então, da criação de usuário não, da criação de solicitação. Então, assim, como é que faz, né? Basicamente, o cara vai logar com o usuário dele, vai ter uma visão só dessa parte aqui, onde vai ter as solicitações que ele pode abrir, ou aqui no atalhozinho rápido, né? Vai ter as solicitações que ele pode abrir. Vou pegar uma de criação de usuário, tá? Então, eu quero criar um usuário único, mas eu poderia modificar o usuário, eu poderia fazer reset, eu poderia habilitar e desabilitar o usuário, trocar o script de logon desse usuário, mover a pasta de usuário dele, né? Então eu posso fazer várias ações aqui dentro do reset de password, né? Então eu posso solicitar. Deixa eu criar a solicitação de um novo usuário, né? Aqui dentro. Mas a parte legal é essa. Imagine agora que eu estou logado com um usuário solicitante e não com um técnico. Essa é a minha visão. Claro que eu vou ter a visão só daquilo que está, daquele template, né? Daqueles templates que estão liberados para mim. Então, no meu caso, eu tenho todos os templates liberados. Então, eu poderia, né, ir preenchendo cada um desses caras aqui, tá? Porque ele está liberado para mim esse template, mas eu posso escolher, não, eu quero o template do meu departamento, vou pegar aquele lá que a gente utilizou, por exemplo. Aí eu vou preencher. Nesse caso, eu vou pegar o meu. Roberto Bruno Ribeiro. Ele já criou um nome para mim, né? Eu vou colocar
Sou sênior, beleza. Detalhes de conta. Ok. O assunto dessa minha solicitação, coloquei um assunto, né? Qual que é a minha prioridade? Colocar alta, porque eu sou usuário e todo usuário faz isso. Né? O O meu é usuário, mais se urgente. tem a opção de, se tem a opção de prioridade, é sempre prioridade alta, a mais alta possível. Né? Uma descrição, tá? Teste, deixa eu abinar aqui, tá? E aí, beleza, criei a minha solicitação. Olha que legal. Então, aqui, ele já criou o usuário? Não. Mas ele criou uma solicitação onde a pessoa da TI responsável por executar isso aqui não precisa mais tomar nenhuma ação aqui em cima. No máximo, bater o olho, ver se está tudo certo. Se isso aqui pode ser liberado, e se pode, ele já faz. Tá? Opa. Tá. É porque ele criou e me deixou para criar outro. Então, vou só sair daqui. E aí, olha só. Deixa ele carregar. Beleza. Então, agora, voltei como técnico. Né? Eu, como técnico, eu vou receber aqui dentro, olha só, um novo, ficou escrito errado, mas beleza, novo user, né? Não está atribuído para ninguém. O que é esse atribuído? Ele pode atribuir para um técnico, né? Alguém que tem que fazer isso aqui. Isso aqui pode ser feito de forma manual, como eu estou mostrando aqui, mas poderia ser feito também de forma automatizada. Eu tenho regras para fazer isso. Né? Então, esses caras aqui, essas solicitações, elas passam por um fluxo. Né? Então, pode ser um solicitante, um revisor, um aprovador, um executor. Eu posso ter até 5 revisores e até 5 aprovadores. E cada um desses fluxos, né, eu posso criar os meus próprios fluxos, em cima deles eu posso tratar com regras de atribuição automatizada, onde eu vou montar uma regrinha que ele vai, de acordo com o fluxo que eu selecionei, daquele workflow que eu selecionei, né, ele vai dizer, olha, quando a ação for, aí eu vou pegar aqui a minha regra, né, criar usuário, book creation, desabilitar, etc. Quando for essa ação e estiver dentro desse fluxo padrão, ele vai automaticamente enviar uma notificação. Para quem que ele vai notificar? Ele vai notificar para o executor. Por quê? Porque o fluxo padrão, ele só tem o solicitante e o executor. Ele não tem nem revisor, nem aprovador. Né? Ele já foi direto. Né? Então, ele vai mandar uma notificação para o executor. E aí, quando ele for realizado a ação, né, quando for alta prioridade, ela for realizada, ela vai automaticamente, na verdade está desabilitado, mas ela poderia automaticamente enviar uma notificação para o solicitante, por exemplo. Aqui está desabilitado. Tá? Então, eu consigo criar essas regras de atribuição que vão fazer essa atribuição automática de fluxo, né, em qual fluxo ela vai entrar e para quem que ela vai atribuir cada solicitação nova que chegar. Então, quando chegar uma solicitação nova, ela pode automaticamente ser atribuída para um técnico. Legal? Beleza, essa aqui está atribuída para mim. Olha como é tranquilo. Né? Quem que preencheu? Quem preencheu foi o solicitante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, olha, ele pediu para criar esse usuário. Beleza. O que tem nesse usuário? Está aqui, ó, todo preenchido já. Então, eu só vou bater o olho, ver se isso aqui está tudo certo. Está tudo certo? É isso mesmo? Eu vou só dizer que essa conta está desabilitada, por exemplo. Precisei fazer alguma mudança. Então, eu vou dizer que eu vou criar essa conta desabilitada. Beleza. Salvei. Ele já modificou para mim, né? Então, tá lá, ó, conta desabilitada. Eu só vou executar. Isso é muito interessante, porque o workflow você entrega poderes, mas não de execução. Exato. Você libera para a pessoa pedir, fala, você preencha e me entrega a informação. Eu vou revisar o que você fez. Ou eu vou colocar mais pessoas nessa cadeia a depender, né, do andamento. Acredito que eu vejo isso como um plus muito bacana. Tentando colocar de uma forma diferente e ao mesmo tempo respondendo a pergunta do Saul aqui no chat, essa solicitação, ela substitui a abertura de um chamado? Tem como integrar isso com o SDP? Legal. Essa solicitação, essa aqui específica, ela não integra com o SDP, mas a gente consegue fazer uma integração com o SDP para ele abrir um chamado direto no SDP e eu conseguir fazer as ações que eu faço aqui, eu como técnico, fazer as ações que eu faço aqui no AD Manager direto a partir do template, do template que eu vou especificar lá no SDP. Então, eu posso lá no SDP dizer, olha, eu tenho esse template, por exemplo, um template de reset de senha, né? O cara abriu um chamado de reset de senha. Então, eu posso ter um template dentro do SDP, aí ele vai usar, em vez de ele usar esse template que está aqui, esse workflow que está aqui,
ele vai usar o fluxo do próprio SDP, porque o SDP já tem a aprovação interna dele, né? Já tem o serviço dele, então ele vai usar o serviço do SDP para fazer as aprovações pelo SDP, e aí sim, por lá, o técnico pode clicar e fazer todas as alterações que precisa, como se ele estivesse dentro do AD Manager. Então, essa aqui é um template de reset de senha, eu posso ir lá e dizer, não, nesse template ele pode fazer a ação de reset de senha usando o AD Manager. Então dá para fazer essa integração, mas ele não vai usar exatamente esse fluxo. Ele seria, digamos assim, dentro do AD Manager, como se ele fosse um mini helpdesk, basicamente, dá para ser. Exatamente. Um mini helpdesk voltado para solicitações do AD, no caso, né? Onde, então, isso é um ponto importante, tá? Onde a gente não libera para qualquer pessoa fazer solicitação. Geralmente, aqui é um mini helpdesk um pouquinho mais controlado. Ele vai deixar fazer solicitações quem precisa. Então, não é um usuário qualquer do meu departamento que pode fazer solicitação. Geralmente são os gerentes, os chefes de departamento que vão fazer solicitações ali, porque são solicitações geralmente mais voltadas que vão afetar os outros usuários. Então, vai resetar a senha de alguém, vai criar um usuário novo, né? Vão ser só voltadas para o AD, né, Roberto? Não vai são ter. Sempre voltado para o AD. Não vai ser qualquer tipo de chamado que eles vão conseguir abrir. Vão ser específicos para ações dentro da Active Directory, né? Exatamente. Tá? Então, por exemplo, esse aqui já foi executado. Aqui já está pronto, o usuário já foi criado. Tá? Então, já fez direto. Mas são sempre ações voltadas para AD. Se a gente for ali na lista, né, vocês vão reparar que são sempre ações do AD. Por exemplo, desabilitar o usuário, habilitar, deletar, criar script customizado, caixas de e-mail, né, integrações com o 365, mas são sempre voltadas para o usuário. Então, por isso que isso aqui, geralmente, a gente não cria esses usuários de solicitação para todo mundo. Eu posso? Pode. Você pode? Claro que pode. Não tem contagem de licença, né? Você pode criar, mas a gente não recomenda, porque daí vai criar aquela mesma carga que a gente tinha antes aqui. Então, o que o pessoal faz aqui? Coloca para o chefe de departamento, coloca para o pessoal do RH. Então, eu não quero dar o usuário para o RH criar direto. Né? Ele não vai só ir lá e abrir o template que ele quer e preencher e criar. Não. Ele vai abrir uma solicitação, a gente vai validar essa solicitação e aí clica em criar. Só que eu não vou perder aquele tempo que eu perdi antes preenchendo tudo. Ou aquele tempo que eu perdi antes com aquela planilha gigantesca que o RH manda com a contratação de 300 pessoas e criar um por um no AD, porque o AD a gente cria um por um. Então, imagina pegar uma planilha dessa e ter que sair criando usuário por usuário. Jesus. Sem falar que é tudo numa tela toda diferente. Não é tudo na mesma tela, né? O AD ainda tem isso. Você tem que sair trocando as telas dentro do AD para fazer as configurações de usuário. Então, aqui, até se você for fazer o manual, é mais fácil do que fazer direto lá no AD. Porque você bota no template e já vai direto. Né? Então, as solicitações aqui elas são mais voltadas realmente para o AD e mais voltadas para pessoas, né, de interesse na parte de criação, remoção, modificação de usuários que estão abaixo deles. Né? Geralmente os gerentes. Tá? E aí a gente vai, né, para o nosso último tópico de hoje, que é a automação. Não é um tópico pequeno. Esse é o nosso menino, viu? Esse é maravilhoso. Esse aqui todo mundo adora, fica muito feliz, porque assim, os outros, ok, eu tenho gerência, eu consigo mexer. Ou até os relatórios, né, que não fazia parte hoje, mas eu mostrei ali, eu vejo a ação em tempo real e consigo fazer aquelas ações que eu tinha ali no gerenciamento, né, direto pelo meu relatório. Mas aqui, eu posso automatizar um relatório, por exemplo. Então, eu posso pegar aquele relatório que me dá uma informação e dizer, olha, quando essa informação aparecer, eu quero fazer uma coisa automática. Por exemplo, quando essa informação específica aparecer, eu quero desabilitar um usuário. Eu vou conseguir fazer isso aqui, por exemplo. Tá? Então, a automação, a gente tem primeiro, né, duas possibilidades principais. Eu tenho a automação de tarefa única, eu vou fazer uma tarefa só por automação. Então, por exemplo, criar o usuário é uma tarefa. Desabilitar o usuário é uma tarefa. Resetar uma senha é uma tarefa. Mas é uma tarefa só. E eu tenho também a possibilidade de política de automação, que aí eu vou fazer uma sequência de tarefas em uma automação só. Então, bateu aquele gatilho para automação, ele vai criar uma sequência de tarefas que espera por tempo. Né? Então, eu posso, por exemplo, aqui está vou pegar essa aqui, ó, de provisionamento de usuário, tá? Que ele está dando de exemplo aqui. Então, o que ele está fazendo? A tarefa instantânea. Vai criar o usuário no template de sistema. Beleza. Depois, a tarefa sucessiva. Ele vai esperar 90 dias e vai desabilitar esse usuário. Então, aqui ele está provisionando um usuário temporário, por exemplo. Né? Então, ele vai lá, habilita, espera 90 dias e desabilita automaticamente. E essa criação de usuário ele vai fazer como? Baseado em algum critério. Pode ser, e aí sim,
deixa eu entrar ali na automação mesmo, aqui dentro, né? A gente vai poder, deixa eu abrir essa aqui que está criada, eu vou poder, por exemplo, né, fazer uma automação direta onde eu vou fazer a ação no usuário. Então, por exemplo, tipos de automação que a gente tem: usuário, computador, grupo ou contatos. Então, eu tenho automação para todos esses caras. Dentro dessas automações, por exemplo, a de usuário, que é a mais usada de longe, né, eu vou poder escolher onde que vai ser essa automação, em qual domínio eu vou usar. Tem mais de um domínio? Eu posso escolher, né, onde é que eu vou aplicar. Ou se essa automação só vai rodar para usos específicas. Tá? Então, essa aqui é uma automação para desabilitar o usuário. Beleza? Mas e se eu quiser fazer outra coisa? Pode. Automação para criar, automação para reset de password, unlock, habilitar, desabilitar, deletar, rodar o script. Então, a maioria daquelas configurações que a gente tinha ali na gerência manual, né, eu vou ter aqui também. Legal? Então, beleza. Aqui ela está desabilitando o usuário. Mas eu quero fazer uma ação lá no Office 365, porque ele integra. Né? Então, por exemplo, eu quero habilitar o MFA para esse usuário. Eu quero atribuir uma licença do 365 para esse usuário. Tá? Eu quero criar uma conta para um usuário que já existe. Eu quero habilitar o Lightning Hold para ele. Então, eu consigo fazer as ações do 365 também aqui direto. Né? Já automatiza tudo. Ou então, eu quero pegar a permissão de pasta, setar a permissão de pasta, por exemplo. Ou rodar uma orquestração, mas a orquestração é para depois. Ou a política. A política é aquela parte que eu mostrei para vocês, que a gente vai fazer uma sequência de ações. Né? Então, eu posso escolher aquela política de provisionamento que a gente viu, está aqui. Então, a partir dessa automação, eu vou rodar a política. Em vez de rodar uma tarefa só de criar o usuário, não, eu quero rodar a política. Que vai criar, vai esperar 90 dias e depois vai desabilitar, no caso dessa política específica. Né? Mas vamos lá para a minha ação de desabilitar o usuário. Eu quero desabilitar o usuário. Tá? Então, ela está aqui. A partir de onde ele vai puxar esse dado de que usuário que eu tenho que desabilitar? Como é que ele faz isso? E aí, bom, eu posso fazer isso a partir de relatório. Tá? E aí, aqueles relatórios que a gente viu, né, que são tempo real, que eles fazem uma query dentro do meu AD para pegar os dados, eu posso usar. Então, por exemplo, olha, usuários recentemente criados, usuários recentemente modificados, usuários com atributos vazios, usuários que não estão com gerente, né, não tem um manager configurado para ele, e por aí vai. Eu consigo, né, dentro dos diversos relatórios, por exemplo, fazer uma regra de desabilitar, por exemplo, usuários. Isso aqui é muito comum, o pessoal usa demais, tá? Usuários inativos há mais de 90 dias, por exemplo. Muito bom. Não tem problema, inclusive. Então, usuários inativos aí há mais de 90 dias, ele consegue filtrar, né? Não tá um bugzinho aqui para mim para aparecer, mas beleza. Eu consigo ir lá filtrar, ele vai gerar esse relatório para mim. Só que ainda posso dizer, não, eu quero excluir os usuários que estão desabilitados e eu quero excluir aqueles usuários que nunca logaram. Não vão fazer parte desse meu filtro. Tá? Então, aqui, qualquer usuário que não loga mais de 90 dias, se ele aparecer, né, ele é uma condição, ele já entra, mas eu posso ainda adicionar um condicional, do tipo, olha, qualquer usuário que não loga há mais de 90 dias e que a descrição dele é estagiário, aquela descrição que a gente viu lá, né, que muda lá o endereço, por exemplo. Então, aqui, eu já estou limitando muito mais. Então, se for um estagiário que não loga há mais de 90 dias, eu vou desabilitar ele automaticamente, por exemplo. Porque aqui eu limitei bastante. Mas aqui são sempre regrinhas de I ou, né, que eu posso jogar em qualquer um dos relatórios. Então, eu consigo filtrar bastante o que eu quero ou deixar mais aberto, né, esse filtro para a automação rodar. Legal? Então, bateu nessa regra aqui, por exemplo, e bateu, né, no relatório, aconteceu e bateu a regra, ele já vai desabilitar o usuário para mim de forma automatizada. Mas, e aí tem uns pontos legais, não é só isso. O que mais que a gente tem para fazer? Né? Eu posso puxar de um CSV, por exemplo. Então, imagina, olha, eu tenho uma planilha dentro de uma pasta compartilhada, ou ainda, eu tenho uma planilha já cadastrada na ferramenta, eu tenho as duas opções, tá? Então, eu tenho o CSV Direct, que eu vou só colocar o endereço dele na pasta compartilhada, ou eu já cadastrei esse cara previamente dentro da ferramenta, tá? Eu posso os dois. Então, é uma planilhazinha, eu vou colocar o endereço dela, um //, por exemplo, né? Tá dentro de uma pasta de rede compartilhada, e toda linha nova que eu colocar nessa planilha, eu quero desabilitar esse usuário que faz parte dessa linha. Então, eu coloco a linha com o nome do usuário que eu quero desabilitar, ele vai ler e vai desabilitar. Claro que eu posso fazer isso para toda linha nova ou para a planilha completa toda vez. Aí fica a meu critério, eu consigo montar. Legal? Então, a gente consegue fazer. Consigo integrar também com base de dados. Né? Então, eu quero integrar com o SQL do time do RH, por exemplo. Isso. Então, por exemplo, toda vez que vai sair alguém de férias, né?
Então, vai sair alguém de férias, tem que ser desabilitado. O RH, certamente, lá no programinha deles, né, tem algum campo que diz, esse cara está de férias. Então, a gente pode fazer uma view da base de dados dele, por exemplo, um SQL, um Oracle, faz essa view, cadastra aqui na ferramenta e diz, olha, toda vez que você encontrar essa coluna para esse usuário e tiver férias habilitado nessa coluna, eu quero desabilitar esse usuário. E aí depois eu posso fazer a automação contrária, né? Toda vez que tiver sem o férias lá habilitado, eu quero habilitar o usuário de volta, por exemplo. Então você consegue montar. Tem até alguns clientes nossos, né, Roberto, que eles fizeram integração com os sistemas aí de ERP, com o sistema de RH, para justamente ter essa automatização, para ativação e inativação do usuário de forma automática quando sai de férias ou quando tem um desligamento. Era um pouquinho do que eu comentei lá no começo, quando a gente falou daqueles 5 pontos, que era justamente isso. Você não precisar deixar essa tarefa destinada para o pessoal da TI, que ele vai, tem que desativar o usuário, às vezes aparecem outras demandas mais urgentes e aquela desativação vai ficando, né? E acaba não acontecendo muitas vezes. Cara, um Então, desses com isso, clientes, a gente consegue, né? ele me falou até o seguinte, olha, aqui o nosso problema é o seguinte, todo mês, era um cliente grande, eles tinham mais de 1.000 usuários, e ele falou, todo mês a gente tem pelo menos 100 pessoas saindo de férias. E como é que esse controle acontece? Todo começo de semana, o RH mandava para eles uma planilha com a lista dessas pessoas que iam sair de férias. O que eles fizeram? Num primeiro momento, eles fizeram uma automação mais rápida, onde, o que eles fizeram? Deram uma planilha para o RH e disse, olha, em vez de vocês me mandarem essa planilha, pega essas 4 planilhas aqui, que era uma planilha para cada semana do mês, e disseram, ó, em vez de vocês me mandarem a planilha toda semana, pega essas 4 planilhas que eu vou deixar separada para vocês e preenche elas em toda semana, né? A semana respectiva que você ia me passar a planilha, em vez de você me passar a planilha, você preenche isso aqui. E deixou a automação rodando. Isso aqui foi o primeiro momento. E aí começou a funcionar, eles começaram a fazer isso já automático. Em um segundo momento, o que eles fizeram foi justamente a integração com a base de dados. Eles criaram uma view dentro do SQL do time do RH, né? Para não ler direto na base do RH, eles criaram essa view separada, para ler só a view e não atrapalhar o banco do RH, não ter perigo de mexer nele. É importante. Né? Então, e aí eles começaram a ler direto dentro dessa view. Então, não precisava mais o RH dar a planilha, bastava eles preencherem no sistema dele. Do sistema dele. Aí, você retira o trabalho, digamos assim, né? O retrabalho. E acabou tirando 2 trabalhos, né? Do RH e da TI, entendeu? Porque, assim, o pessoal do RH não precisa ficar mandando planilha, fazendo planilha, e ele também não precisa ficar pegando planilha para fazer essa desativação. Então, resolve 2 problemas aí de 2 setores diferentes. Exatamente. Muito bom. E aí, assim, além de pegar de banco de dados, agora não, já tem mais de ano, tá? Mas é uma função relativamente desconhecida do pessoal, a gente já tem integração direta com várias ferramentas de RH. Então, eu não preciso mais ficar pegando o banco de dados específico e fazendo essa integração. Não. Então, por exemplo, a gente usa o HiBob, ou a gente usa o SageHR, ou a gente usa o Bambu, né? A gente usa o Zurupipo para fazer a nossa propaganda aqui, né? Isso aí. Então, eu consigo integrar direto com esses caras e puxar direto os campos de lá. Então, eu já Ele pego lá... Tem integrações com outras ferramentas também, né? Depois a gente pode até mostrar, né, Roberto, outras integrações que tem, principalmente com soluções aí da Manage e da Zorro, que são do mesmo grupo, né? Exatamente. Então, tanto da Zorro quanto da Manage, a gente consegue fazer integração aí com essas ferramentas. Isso aí. A Zorro Então, assim, Vault, toda essa lista aqui, ela é de integrações que ele já tem por padrão. Inclusive, por exemplo, o SurveyMonkey, né? Aquela ferramenta de pesquisa. Então, você pode até pegar resultado de pesquisa e fazer alguma ação no teu AD já direto, por exemplo. Tá? Então, ele vai trazer esses caras e, além disso, a minha ferramenta GitHub também, né? Então, a minha ferramenta não está aqui, né, nessa integração padrão. Eu consigo integrar ela? Consegue. Ele tem a possibilidade de adicionar customização, ferramenta customizada para fazer essa integração de coleta de dados, né, onde ele vai pegar os dados dessa integração para realizar uma ação automatizada. Então, beleza. Faz via API, né? A API é disponibilizada, né, Roberto? Faz essa integração via API. Exatamente. Então, assim, fiz a minha regra, né, que é desabilitar o usuário, nesse caso,
baseado, nesse caso está indo baseado baseado pelo relatório, né? Beleza, eu vou escolher em quanto tempo eu quero executar isso. Então, eu quero executar a cada algumas horas, eu quero executar isso aqui diariamente em um horário específico, eu quero executar semanalmente, porque o que aquele cliente do meu exemplo fez, né? Todo um dia específico da semana ele vai lá e executa para pegar aqueles dados preenchidos e colocar de férias, né? Mensalmente ou customizado. Customizado, eu quero rodar uma vez só, a partir dessa data, ou eu quero, a partir dessa data, rodar a cada X horas, a cada X minutos. Então, posso jogar para o futuro. Então, por exemplo, daqui a um mês, a partir daquela data lá, eu quero começar a rodar isso aqui diariamente, por exemplo. Você pode fazer. Ou o que eu mais uso é esse cara aqui, ó. Então, a partir da data que eu colocar aqui, eu quero rodar isso aqui de 15 em 15 minutos, que é a nossa velocidade máxima. Tá? Que daí ele vai ficar checando. Por exemplo, vou botar uma planilha, ele vai ficar checando. Cada 15 minutos ele checa. Se tiver uma entrada nova, ele já faz a ação. E aí, uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês aqui é um ponto de atenção muito importante. Tá? Quem for usar a ferramenta, quem for usar a automação, sempre que você for criar a automação a primeira vez, né? Eu estou testando, estou criando a primeira automação, marca essa opçãozinha aqui, ó. Tá? O que essa opção vai fazer? Lembra aquele fluxo de chamado que a gente falou agora há pouco? Uhum. Então, em vez de ele rodar a automação de uma vez, ele vai criar um chamado. Por quê? Porque daí garante que se a tua automação tiver algum defeitinho, eu errei ali no meu critério, né? Então, fiz um erro ali no meu critério. Se isso aqui estiver marcado, em vez da automação rodar de uma vez, ela vai abrir um chamado. E aí, quando ela abrir aquele chamado, você vai ter que ir lá e dar uma olhada, né, se está tudo certo, para depois você clicar em executar. Ela não vai fazer direto. Então, assim, as primeiras vezes que a automação for rodar, deixa isso aqui marcado. Depois, se você quiser, se ela estiver tudo certo, depois você desabilita. Para ela rodar solta. Mas no começo você roda ela presa, com supervisão. Né, bota as rodinhas. Né? Uhum. Porque aqui a gente tem casos já de automação, já vi alguns casos de automação que, por exemplo, o cara errou no filtro, né? E quando foi usar esse filtro aqui, ó, para desabilitar, foi justamente onde desabilitar. Mas em vez de ele usar, por exemplo, usuários recentemente criados ou usuários que não conectam há muito tempo, ele pegou por status, né? Então ele pegou lá que se o usuário está habilitado, cadê? Aqui, ó. Ele usou essa. Se o usuário está habilitado, desabilita. Ele não colocou filtro nenhum, né? E falou, se o usuário está desabilitado, habilita. Na hora que a automação rodou, trancou todo mundo fora do AD. Não. Foi. Tá? Isso que eu ia te dizer, ainda mais quando tem muitos usuários. Se é uma empresa que tem muitos usuários na AD, cara, isso pode ser... Sim. A sorte, por exemplo, foi que tinha um usuário que estava logado no AD no momento, lá na hora, porque rodou de manhã cedinho, né? Mas esse cara já estava lá logado no AD, e aí esse cara que já estava lá logado no AD e era um domínio admin, ele conseguiu ir lá reverter pelo AD mesmo. Mas esse é o perigo, né? A automação ela é muito boa, é ótimo. Você tem que ter cuidado. Se você errar a mão aqui no filtro, né, pode dar um desastre. Então, por isso eu sempre recomendo, né? Não canso de recomendar. Deixe isso aqui ligado, porque em vez de ele executar logo de cara, ele vai abrir um chamado, né? E aí, quando ele abre o chamado, você pode ir lá e verificar. Outro ponto é que toda automação ela pode também gerar notificações. Então, toda vez que ela rodar, ela pode enviar notificação por e-mail, por exemplo. Então, ela vai rodar, beleza, vou enviar um e-mail, vou enviar um SMS dizendo que a automação rodou, tá? Então, ele consegue trazer para a gente a informação, ele consegue ir lá e rodar para a gente. Legal? Então, mas é só isso a automação? Por exemplo, se eu mandar rodar aqui essa automação que está criada, né, que essa automação está desabilitando o usuário. No caso aqui, essa automação, né, ela estava desabilitando qualquer usuário chamado Luiz, por exemplo. Aqui ela até rodou no passado, mas a gente já desabilitou. Mas aqui eu consigo forçar para ela rodar e eu consigo ver os históricos. Então, toda vez que ela roda, né, então, se eu rodar essa automação, fosse aqui para ela rodar, ela vai guardar o histórico para mim. Então, se ela teve alguma entrada, ela já gerou para mim. Então, aqui ela está dizendo, ó, rodei e criei o chamado com o ID 15. Lembra que estava marcada aquela opção de criar o chamado, né? Então, ela rodou e criou o chamado de ID 15. Que aí eu posso ir lá e ver qual que é esse chamado e o que ela está desabilitando, olha só. E eu posso ir lá e olhar, eu quero desabilitar isso aqui ou eu não quero desabilitar isso aqui. Por exemplo, eu posso executar ou não essa ação. Legal? E aí, bom, é só isso? Acaba por aqui as automações? Não. Tem muito mais tipo de automação, outras coisas que a gente pode fazer, tá? Imagina que você precisa fazer, e aí esse aqui é bem legal, tá?
Imagine que eu preciso gerar uma ação automatizada toda vez que alguma coisa é feita dentro do AD Manager, por exemplo. Então, toda vez que eu crio um novo usuário pelo AD Manager, seja direto aqui na criação manual, seja via solicitação, etc. Mas toda vez que um novo usuário for criado, eu preciso abrir um chamado dentro da minha ferramenta de helpdesk, seja no SDP, seja um top desk, seja qualquer um, né? Eu preciso criar um chamado lá dentro. Ou ainda, toda vez que um usuário for criado, toda vez que um usuário for resetado, toda vez que qualquer ação for feita, eu posso escolher as ações, claro, eu preciso rodar uma chamada de webhook para fazer alguma ação externa em qualquer aplicação minha. Consigo também. Isso aqui, ele vai trabalhar em cima de orquestração, tá? Como é que isso aqui funciona? Basicamente, vou pegar essa aqui, eu habilitei. Essa aqui, nessa não. Essa aqui. Desabilitar usuário temporário. Tá? Então, olha o que ela está fazendo aqui. Ela vai dar um delay de tempo. Então, quando o gatilho dela, né, ela trabalha em cima de um gatilho. Então, quando o gatilho acontecer, ela vai dar um delay. Tá? No caso aqui, ela está dando um delay de 5 dias. Tá? Depois desse delay de 5 dias, ela vai sobrescrever a proteção de deleção de usuário acidental. Então, ela vai desabilitar a deleção de usuário acidental. Depois, ela vai desabilitar o usuário. Depois, ela vai deletar os detalhes do perfil de TS dela, né, os perfis do TS. Então, ela desabilita e deleta. Ela vai desabilitar ou mover, né, eu posso escolher o que eu quero fazer, o perfil desse usuário. Ela vai mover ou deletar a pasta do TS desse usuário. E ela vai remover, né, o objeto, né, no caso um usuário, de todos os grupos do qual ele faz parte. Isso aqui, independente de onde que eu rodei, né, essa ação gatilho. E a ação gatilho, de onde é que ela vem? Essa ação gatilho, ela vai vir daqui, ó, Event Driven Automation, que é a minha automação regida por um evento. Tá? Então eu posso estar aqui, ó, criação de usuário temporário. Esse é o meu evento. Então toda vez, aí aqui eu coloquei uma regra simples, tá? Então aqui eu peguei, ó, toda vez que um usuário for criado um por um ou em lote, tá? Eu poderia criar mais critérios aqui dentro, tá? Em vez de usar esse aqui, eu poderia usar outros critérios. Tenho diversos que eu posso escolher, né? Então eu poderia usar qualquer outro critério. Então a ação é criação de usuário único ou criação de usuário em lote. O domínio é WebFinger, que é o nosso domínio do laboratório. E o nome do template, aí eu coloquei aquele template que a gente estava usando de exemplo, tá? Criação de usuário com atributo básico, tá? Então, e o template é esse, ele automaticamente vai rodar aquele template de orquestração aqui dentro. Aí eu escolhi o template de orquestração que eu quero rodar, tá? Na verdade, está escolhido errado, eu quero esse aqui, que é o desabilitar o usuário temporário. O que, é que vai acontecer? E eu consigo bloquear o usuário, bloquear também o usuário por mais de X dias? A pergunta do Orbinson aqui no nosso chat. Ele consegue automatizar para bloquear usuários com mais de X dias sem login. Sim. Isso dá para fazer lá na parte de automação, né? Uhum. Então, você usa o relatório, mas dá para fazer no Event Drive. A diferença é, a automação, ela vai rodar a partir de uma base de dados ou a partir de um relatório. O Event Driven, ele vai rodar a partir de um gatilho de evento. Qual que é esse gatilho de evento? Ah, alguém foi lá e resetou uma senha. Alguém foi lá e criou um usuário novo. Alguém foi lá e na mão desabilitou um usuário. Então é sempre em cima de um gatilho que alguém fez, né? Eu vou engatilhar alguma coisa. Inclusive a automação, tá? O gatilho pode ser uma automação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui na criação de usuário, se foi manual, né, se o usuário foi criado manualmente, se o usuário foi criado via automação, não importa, é criação de usuário. Então ele já vai usar esse gatilho e vai rodar isso aqui. Então eu monto isso, escolho o meu template de orquestração que eu vou utilizar, legal? Escolhido o template de orquestração que eu vou utilizar, ele já vai rodar. E dentro desse template, tá, isso aqui é muito fácil de criar, é tudo no arrasta e solta. Então eu tenho lógica, então, por exemplo, eu tenho delay, eu tenho decisão de se funcionar, se não funcionar, né? se isso fazer aquilo, eu tenho essa decisão também. Eu tenho ações customizadas e aqui eu posso chamar um script dentro da minha rede, por exemplo.
fazer uma ação via script, aí imaginação é o limite. Eu vou ter o meu webhook para chamar uma API externa, por exemplo. Então, eu preciso, então, abrir um chamado para o meu helpdesk externo. Eu posso fazer um webhook e chamar ele. E é só no arrasta e solta, tá? Eu monto, claro, o webhook eu tenho que montar esse webhook, mas a ação que vai chamar esse webhook e a sequência que vai ser feita, né, o fluxo que ele vai seguir para chamar, é só no arrasta e solta. Envio de notificação, ações do próprio AD, aí ele vai ter lá reset de password, mover objeto, remover, deletar, etc. Ele já faz direto aqui dentro, né? É só arrastar e soltar o que eu quero. Ações do Exchange, ações cloud, né, para o 365. Eu tenho diversas ações que eu posso fazer já direto no 365. Então aqui, como ele é baseado em evento, ele sempre vai. Legal? Muito bom. É muito interessante que você já deixa uma estrutura vamos colocar, acontecimentos recorrentes na sua empresa, né? Então, você muda ali dentro da automação o ponto de partida, mas estruturalmente você consegue montar todo um desenho operacional. Isso é muito interessante. E aí um exemplo muito interessante, cara, que a gente viu em um cliente há pouco tempo atrás, usando aquele exemplo de enviar para o helpdesk deles. Eles tinham um helpdesk onde eles precisavam que toda vez que um novo usuário fosse criado, independente de como foi criado, claro, eles removeram, né, a permissão de técnicos do AD entrarem direto no AD e fazerem ações. Isso aí eles removeram e deixaram só pela ferramenta. Mas o que eles precisavam? Toda vez que um novo usuário fosse criado dentro do AD, eles precisavam que o chamado fosse aberto, porque todo usuário novo que fosse criado dentro do AD, dependendo, claro, do template utilizado, né, tinha que ser um template de pessoa e não de serviço, mas toda vez que um novo usuário pessoa fosse criado dentro do AD, ele precisava de um chamado, e esse chamado tinha que dizer se ele ia dar para esse cara um Mac, se ia dar um telefone, se ia dar um notebook, para fazer o provisionamento desse usuário novo. Então, o que eles fizeram? Eles separaram por template, né? Então, olha, o usuário categoria tal recebe Mac, o usuário categoria tal recebe notebook Windows, o usuário dessa outra categoria recebe apenas smartphone, e aí, de acordo com o template que era utilizado para a criação desses usuários, também era utilizado para fazer o filtro de, olha, toda vez que um usuário for criado nesse template aqui específico, eu vou abrir um chamado específico para o helpdesk do cara, que já vai trazer os detalhes do que precisa ser liberado para esse usuário. Então, o técnico lá na ponta, né, ele já olhava lá e já estava lá, opa, peraí, esse cara aqui é um usuário novo e eu preciso dar uma máquina Mac para ele com um iPhone, já cadastrado no nosso MDM, por exemplo. Então ele já via tudo aquilo ali, já estava tudo prontinho, a ferramenta já mandou tudo automático, acabou aquele negócio de o RH pede para a TI, que depois tem que criar o usuário, depois pede para outro time fazer uma coisa. Não, automatiza tudo, já sai direto para o sistema de helpdesk dele. Porque viu, Roberto, nesse caso, se ele estiver integrado com, se ele estiver integrado com o Endpoint Central, ele conseguiria fazer isso mais facilmente ou a integração do AD Manager dele não vai nesse nível? Não, a integração com o Endpoint Central não vai para esse nível, tá? Esse integração com a AD mesmo, né? Esse provisionamento ele é mais AD. Mas é uma chamada de API. Então, assim, na verdade, como a gente está chamando a API, eu consigo fazer qualquer coisa, tá? Mas a integração padrão não. A integração padrão não vai nesse nível. Mas na chamada de API, se eu vou desenvolver uma API, eu posso muito bem dizer, olha, toda vez que eu fizer alguma ação aqui no meu AD, eu quero chamar na API uma ação para fazer algum preenchimento dentro de qualquer ferramenta, inclusive o Endpoint Center. Tá? Então, eu quero preencher um campo específico para, sei lá, o proprietário desse computador, quem é. Né? Então, eu posso fazer esse preenchimento. Mas, assim, nesse exemplo que eu dei, ele era mais para a parte de provisionamento mesmo, aqui o time de liberação de ativos, né? Para eles já saberem o que tinha que fazer dentro do chamado dele. Separar a máquina, né? Deixar... Exato, fazer já a separação de máquina, já deixar prontinho. Preparada, né? Para essa estrutura de workflow, eu fiz para um cliente, é diferente, né? Não era exatamente a criação. Ele tinha algumas regras, eram uns terceiros, e num prazo específico, não me lembro bem, acho que era 90 dias, ele tinha alguns gestores que também eram técnicos do SDP, que deveriam decidir se aqueles cadastros seriam mantidos, renovados, ele ia desabilitar, enfim. E ele não queria entregar o acesso para o D-Manager. E o que nós fizemos? Eu criei essa orquestração com um webhook, né, aí, trabalhando com a ideia de PostGet, mandando a informação para o SDP. No SDP, eu criei um template e com um campo customizado no drop-down, ele tinha as escolhas. Então, abrir um chamado de acordo com a automação aqui, os usuários precisam vencer,
a automação rodava, ele subia para o SDP e no SDP ele escolhia. Cara, é o Roberto, a Edilane e o Gabriel. O Gabriel vai desabilitar. O Roberto eu quero renovar. A Edilane deixa eu vencer os 90 dias. Ah, isso é legal, pô. Dentro do próprio SDP, muito massa. Isso, e aí com o campo customizado, aí eram os campos. E aí aqui também tinha uma automação de get. Aí eu tinha um post de lá. Quando ele tomava a decisão, ele jogava informação para cá. E eu rodava no AD Manager. Primeiro foi o workflow para fazer as validações, né, como a gente sempre fala para qualquer automação, mas e depois ficou automático. E aí ele tinha depois desliga e deixa ele voar só, né? Isso, exato. Então assim, cara, validou. Ninguém ali dos técnicos sabia o que estava fazendo. Eles estavam tomando a decisão do usuário, mas quem estava rodando toda essa estrutura, unindo todo mundo, era o AD Manager. Pois bom, isso é muito bacana. Sim. Tá? Então, pessoal, aqui a gente passou em tudo. Claro que o AD Manager tem mais coisa, tá? Tem algumas muito novidades mais também. Por exemplo, só para passar por cima aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas ele vai ter, por exemplo, as campanhas de certificação. Então, por exemplo, eu posso rodar isso aqui mensalmente, semanalmente, semestralmente. Campanhas de certificação, por exemplo, vou mandar aqui uma campanha para todos os gerentes para verificar se esses usuários que ele é gerente, né, estão cadastrados como sendo gerenciados por essa pessoa, devem continuar tendo acesso nesses grupos onde eles estão colocados. Por exemplo, são grupos administrativos e eu quero verificar com o gerente deles se eles ainda estão aí mesmo. Né? Então, eu posso fazer essas campanhas, ele faz automático também, e aí o gerente pode aprovar ou rejeitar, e aí ele já também revoga o acesso automático. Né? É uma das opções. A gente tem também a parte de risk assessment, tá? Do nosso AD. Então, ele vai fazer um assessment de risco do AD para trazer informações e dicas, né? Processo. Claro que aqui nesse nosso ambiente, né, como é um ambiente de laboratório, ele está bem em risco mesmo, está baixa a história dele aqui, né? Mas ele vai trazer para a gente consegue fazer essas varreduras de risco, né? Tem a integração com o Office 365 também, que vai permitir fazer diversas automações e ações dentro do próprio Office 365, então criação, eu estou criando o usuário lá pelo template, quero criar automaticamente, né, o usuário no 365, já criar o e-mail, já delegar o e-mail, já delegar as contas, licença, grupos, etc., faz tudo, tá? Então ele já vai direto em cima disso. E ainda tem um módulo de backup também é recente. Isso que vai estar desabilitado aqui no nosso ambiente, eu não configurei ele, né, não fazia parte hoje, mas ele vai permitir também fazer backup granular. Né? Você consegue fazer um backup total do teu ambiente, depois vai fazendo backups diários, deltas, né? E na hora de restaurar, você pode restaurar de forma granular. Então, por exemplo, eu quero restaurar só um campo específico desse grupo aqui de usuários. Ou eu quero restaurar um campo específico desses 2 usuários aqui para como eles estavam 30 dias atrás, por exemplo. Então, ele é bem... não vai ter backup nenhum. Mas ele é bem granular nesse sentido. Então, assim, são algumas das novidades, algumas das coisas legais que a gente tem dentro do AD Manager, além de, claro, toda aquela possibilidade de ações, né, em tempo real, tanto por dentro dos relatórios quanto no gerenciamento mesmo, onde eu consigo ir lá e fazer qualquer ação que eu quiser aqui dentro. Tem várias prontas, né? Mas qualquer modificação, assim como a criação, ela também é feita em cima de template. Então, vou fazer uma modificação de vários campos de uma vez só, eu posso fazer um template para isso e deixar criado para sempre reutilizar, por exemplo. Muito bom. Tá? E as criações automatizadas, tá, pessoal? Criar usuário, preciso criar 500 usuários. Beleza, pega uma planilha com os campos obrigatórios, sobe na ferramenta e ele cria os 500 usuários para você, de uma vez só. Acabou aquele sofrimento de sair linha por linha da planilha, criando um usuário lá dentro, direto no AD. Beleza? Pessoal, beleza. Por hoje era isso. A gente viu todos os tópicos. Gabriel, quer acrescentar alguma coisa, cara? Não, acho que passamos, né? Fizemos uma visualização muito bacana nos pontos principais de hoje, tá? O AD Manager, obviamente, né, como o Roberto enfatizou, é gigantesco. Dá para falar por cima até umas 10 horas da noite, sem entrar muito a fundo em nenhum assunto. Então é muita coisa. Tem muita coisa. E é uma ferramenta assim, muito fácil de mexer, principalmente quem trabalha muito com Active Directory. Então é uma interface fácil, muito problema com acesso privilegiado. Tem a abinha relatórios ali, quem precisa tirar informação aí, lembra de PowerShell, começa a tremer. Então aqui você vai ter ali um acesso a visualizações bem específicas também. Então é muito bacana, tá? É uma ferramenta maravilhosa. E assim, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas também, quiserem mandar aqui no chat, ou quiserem entrar em contato com a gente depois, agendar uma call, falar um pouquinho mais sobre. Eu vi que o pessoal questionou aqui também sobre o desbloqueio e o reset de senha.
Então, a gente tem outras ferramentas voltadas para AD, né? Então, a gente tem o AD Self-Service aí que vai vir justamente para isso, para desbloqueio e reset de senha, mas aí a gente vai trabalhar nele num próximo workshop, né? Mas vocês Ponto podem entrar em importante, né, contato. Di? Se a gente está falando de desbloqueio e reset de senha, se a gente quiser que alguém faça para você, alguém faça para o usuário, beleza, o AD Manager faz. Mas se a gente quiser que o próprio usuário faça, aí o AD Self-Service é a nossa estrela nesse caso. Perfeita essa tua observação, viu, Roberto? É justamente isso. Então, se você quer que o próprio usuário consiga fazer o reset e o desbloqueio de conta do AD, a gente pode dar o AD Self. A gente tem o AD Audit ali para auditoria de AD e de File Server. São ferramentas aí que fazem parte ali do nosso AD 360, tá? Hoje a gente tentou focar um pouquinho mais nessas automações, essas integrações via o AD Manager, né? Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as outras ferramentas, a gente pode marcar uma call técnica aí com os meninos também, individual com vocês, tá? É só entrar em contato com a gente está à disposição, tá bom? Isso aí. No mais, obrigada, meninos, obrigada, pessoal, pela participação de vocês. A gente agradece aí o tempo de vocês e as dúvidas aí, dedicação nesse tempo, tá? Muito obrigada, um bom dia, boa tarde. Obrigado, Edi. Obrigado, Até Gabriel. Boa mais, tarde. tchau, Obrigado, Abraço, pessoal. pessoal. Obrigado. Até logo. Tchau, Até tchau. mais.